que é o conflito? Ultimamente, o conflito é um fenômeno, um acontecimento que tem sido muito estudado em todas as áreas, especialmente nas áreas das ciências humanas e sociais. Nós podemos dizer que o conflito ele tem, a grosso modo, dois significados. Um significado etimológico, que diz que o conflito é um choque de ações, um embate de ações, e um conceito doutrinário, que diz que o conflito é uma divergência de posições, divergência de metas, de objetivos, de finalidades. Seja qualquer dos dois significados que nós adotarmos, o conflito sempre traz a ideia de luta, de oposição. E onde quer que haja relações humanas, ali estará presente o conflito. É próprio, é inerente do convívio humano, do relacionamento humano, a convivência e os conflitos. Daí a importância do estudo do conflito. Hoje o conflito ele passa a ser mais estudado em várias áreas, justamente por causa da sua normalidade, de quanto acontece no nosso dia a dia, nas profissões, nos mais diversos ambientes. Um fenômeno específico do conflito chama-se espiral do conflito. É um fenômeno segundo a qual o conflito ele se protrai ao longo do tempo em sucessivas ações. Essas ações elas tendem a se tornar mais severas na medida em que o conflito perdura. Uma ação gera uma reação mais severa, que por sua vez gera uma outra ação, e essa severidade de ações num conflito, por estar nessa realidade aí de luta, de embate, de divergências, pode culminar até mesmo com ações violentas, com violências, com crimes. Então, o conflito é esse fenômeno que pode ocupar, que pode trazer em si até mesmo violências. Mas conflito não é sinônimo de violência. Conflito é uma situação de um embate, de um choque de ações, de divergências, de interesses, de finalidades, de ações, mas não necessariamente um fenômeno que é ruim, que contém uma violência, que contém um crime. Dentro dessa perspectiva da espiral do conflito, ou seja, o conflito como esse fenômeno que se prolonga ao longo do tempo, em que cada ação gera uma reação mais severa, que por sua vez gera uma outra ação, nós temos aquilo que os estudiosos chamam de conflitos ocultos e conflitos manifestos. Ou seja, existem conflitos que ficam evidentes, que ficam evidenciados, que a gente consegue enxergar no primeiro momento que ele existe. Porém, existem outros conflitos que ficam ocultos ali naquela relação. Justamente pelo fato do conflito perdurar ao longo do tempo, determinados conflitos, eles ficam ocultos. Então, dentro do fenômeno da espiral do conflito, nós temos os conflitos ocultos e os conflitos manifestos, os conflitos que aparecem. Por exemplo, um casal que está tendo uma divergência em relação à educação dos filhos ou em relação a uma questão financeira. Essas questões que aparecem, nós podemos considerá-las como o conflito manifesto. Porém, existe um conflito pode existir um conflito que está oculto nessa relação, uma situação de violência, uma traição, uma infidelidade conjugal, enfim. Na verdade, aquela questão que está sendo discutida, que está aparecendo como conflito, ela pode e muitas vezes ela tem ligação com esse outro conflito que muitas vezes está oculto. Além disso, o conflito ele é uma realidade psíquica. Ou seja, o conflito ele acontece, antes de tudo, nas nossas mentes, no nosso psiquismo, nas nossas emoções, na maneira como nós enxergamos o mundo. Antes do conflito se transformar numa ação efetiva, numa ação física, num fato real, concreto, antes disso o conflito aconteceu nas nossas mentes, aconteceu na realidade psíquica. Daí a importância de se considerar o conflito a partir desse elemento psíquico, para que ele possa ser trabalhado a partir de então, e não apenas como algo que acontece numa realidade fática. Normalmente o conflito é visto como algo negativo em si,
Quando nós falamos em conflito, muitas vezes nós pensamos em algo negativo, algo que deve ser evitado, algo em que eu devo fugir ou que eu devo atacar. Mas o conflito não necessariamente é negativo. O conflito ele tem um sentido positivo. A própria palavra conflito na língua chinesa, ela traz para nós esse significado positivo que o conflito pode conter. Em chinês, conflito significa ao mesmo tempo oportunidade e abismo. Ou seja, o conflito pode ser uma oportunidade de se transformar uma relação, de se melhorar uma relação, de se construir decisões conjuntas para uma relação, ou ele pode ser um abismo, dependendo de como as pessoas reagirão a ele. O conflito tem várias funções positivas, ele é oportunidade porque ele serve muitas vezes para se repensar as normas que regem aquela relação. Muitas vezes ele serve para se criar novas normas para aquela relação. O conflito ele serve também para criar uma coesão interna num determinado grupo, para delimitar determinados grupos quando o conflito ele se dá entre grupos. Então o conflito ele não precisa de ser algo necessariamente visto como negativo. O conflito tem um potencial positivo e hoje mais do que nunca para as ciências o conflito passa a ser estudado nessa perspectiva positiva, porque a partir daí ele pode ser benéfico para as relações pessoais, para as relações profissionais, para as relações nos mais diversos ambientes nos quais nós convivemos hoje em dia. Existe na doutrina uma tipologia de conflitos, ou seja, os estudiosos do conflito tendem a caracterizar tipos de conflito. Para um melhor estudo do conflito, para um aprofundamento na teoria do conflito, os estudiosos eles tendem a classificar. Nós podemos dizer que o conflito normalmente ele é interpessoal, ou seja, ele vai existir na medida em que duas ou mais pessoas se relacionarem. Mas o conflito, além de ser interpessoal, ele pode ser intergrupal, ou seja, dois grupos podem estar em conflito. O conflito ele pode também adquirir uma perspectiva maior, ele pode se tornar um fenômeno até mesmo internacional, ou seja, duas nações em conflito. Além disso, pode haver conflito dentro dos próprios grupos, é o que a doutrina chama de um conflito intragrupal, ou mesmo entre nações, conflitos intranacionais. Enfim, o conflito é esse fenômeno que, a princípio, nos remete a uma ideia de duas pessoas, mas que não necessariamente condiz com isso. O conflito ele pode envolver a partir de duas pessoas. Um conflito de uma pessoa só consigo mesmo não seria, a princípio, um conflito interpessoal, seria um conflito intrapessoal. Bom, e a cultura brasileira em relação ao conflito? Como nós nos habituamos e nos acostumamos a reagir, a nos comportar perante o conflito? Existe um autor norte-americano cujo nome é Christopher Moore, que ele faz uma classificação interessante. Ele classifica as culturas mundiais em relação ao conflito, comportar-se perante o conflito, como relações que são acostumadas a ter um trato direto ou indireto para com o conflito. Ou seja, aquelas nações, aqueles povos que tratam o conflito de maneira direta, eles têm mais facilidade de aceitar o conflito, de aceitar os confrontos, de aceitar as discussões. Já aquelas nações, aqueles grupos que têm um trato indireto do conflito, normalmente têm mais dificuldade de aceitar as discussões, aceitar o conflito, de encarar o conflito. Mas por que é importante essa distinção para nós? Para que nós possamos fazer uma autoavaliação de o que o conflito representa para nós, como nós nos posicionamos frente ao conflito, nós aceitamos, não aceitamos, como nós reagimos, qual é o nosso comportamento. Isso vai fazer toda a diferença para que o conflito seja estudado e o conflito seja algo que vai somar nas nossas relações, sejam interpessoais, sejam profissionais.